Estamos aqui mais uma vez. Agora esta chamada está sendo gravada. Bom dia a todos. Vocês estão me ouvindo bem? Sinaliza aí. Meu nome é Vânia. A gente mora aqui na roça, em Minas Gerais. E é um prazer estarmos aqui mais uma vez, juntos para adorarmos ao Senhor, para aprendermos também, compartilharmos aquilo que o Senhor tem nos mostrado, né? E pode mostrar a cada um de nós. O tema que está sendo discorrido neste final de semana é sobre os enganos de Satanás dos últimos dias. E hoje, em específico, a gente vai falar sobre milagres. Vou pedir para o meu esposo começar compartilhando a tela. Enquanto ele faz esse preparo, peço que vocês peguem a Bíblia de vocês, abrem. Vamos abrir lá em Apocalipse 13. A gente já leu ontem, mas vamos ler hoje novamente. Apocalipse 13, 13. Gostaria que vocês acompanhassem aí também. Diz assim: e ele faz grandes maravilhas, a ponto de fazer fogo descer do céu sobre a terra à vista dos homens. Hoje nós vamos focar um pouquinho nessa palavra aqui, fogo. Quando a gente lê essa palavra fogo, não está falando de uma forma literal, é claro, né? Que Satanás vai fazer fogo descer do céu. Mas quando a gente vai lá também para Atos 2, quando eles estavam reunidos lá no Pentecoste, para receber, né, o Espírito Santo, também é usado lá a palavra fogo. Então aqui a gente pode usar também essa palavra como se fosse um falso reavivamento, né? E a Bíblia fala isso, né? Que vai haver uma contrafação antes de vir o verdadeiro, virá o falso. Então aqui Satanás, ele também vai fazer isso. Ele vai fazer fogo descer do céu. Ou seja, Satanás vai dar também o Espírito Santo, mas é claro, é um falso Espírito Santo, né? Todos nós sabemos disso. Então, hoje a gente vê muitas religiões ao redor do mundo e nós vamos ver algumas delas aqui na tela. Meu esposo não está conseguindo compartilhar, mas vai dar certo. E a gente vai ver o porquê dessas coisas estão acontecendo. E eu vou indicar para vocês novamente esse livro. Aqui, ó. Enganado pela Nova Era. Algum desses pastores que eu vou colocar aqui foi tirado justamente desse livro, quando ele era participante lá, né, da Nova Era, e aonde o Will, ele foi, quando a Nova Era passou por uma conversão, foi exigido dele, e também do lugar onde ele frequentava, mas principalmente dele, que ele assistisse alguns desses pastores que a gente vai colocar aqui. Vocês vão entender o porquê. Deixa eu só minimizar aqui minha câmera para ele conseguir compartilhar. Aí, tirei. E aí vocês vão entender porque nós temos hoje esses movimentos, e eles também têm a ver com o que nós vamos estudar amanhã, mas hoje nós vamos dar enfoque principalmente a milagres. Eu gostaria que vocês abrissem também a Bíblia de vocês lá em Lucas 10, a partir do versículo 17. A gente vai ler aqui para a gente já entrar no contexto que diz assim. Desculpa, no versículo 19. Diz assim: eis que eu vos dou poder para pisar em serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada de forma alguma vos fará dano. Agora eu gostaria que vocês fossem para Marcos, que é bem conhecido de todos, Marcos 16, que diz no verso 18 também, diz assim, vamos ler do 17. E estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios,
falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se eles beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano. E eles imporão as suas mãos sobre os enfermos, e eles serão curados. Então, aqui dentro do contexto bíblico, o Espírito Santo, né, tanto o Espírito Santo como o poder que Jesus deu para eles iam curar pessoas, porque o nosso enfoque hoje são nos milagres, né? Tem a ver com o assunto de amanhã, mas hoje é o nosso foco aqui. Então você vai ver que pela Bíblia, aparentemente parece que nós temos que ter esses milagres no contexto da descida do Espírito Santo. Então, aqui o primeiro slide para vocês. Deixa eu ver se está dando certo aqui. Vai lá e faz igual ontem. Só um minutinho, queridos. Fique em oração para que possa dar certo aqui a apresentação, que para vocês fica muito mais fácil do que eu ficar falando. Tá, ok. Esse daqui é o Kenneth Copeland, não sei quantos o conhecem. Hoje, se eu não me engano, ele já está beirando os 90 anos, ele ainda é vivo. E esse foi um dos pregadores que o Will Barron foi instruído a seguir. E, a princípio, ele não viu nada similar com o movimento da nova era. E vocês vão perceber ao longo da palestra que o movimento da nova era, nós vamos falar mais dele amanhã, mas hoje também tem a ver, ele tem um propósito. É preparar o mundo para receber o anticristo. E a gente vai ver que isso também está dentro das nossas fileiras. Nós não estamos isentos desse então é isso, né? Então, ele começou a seguir a pregação desse David Copeland e não achou nada similar ao que ele estava aprendendo na nova era. Até que um dia ele ouviu uma experiência do David falando, David não, é Kenneth Copeland, que ele teve então uma visão, e aí ele vai falar de técnicas de visualizações, de meditação, e aí ele começa a assimilar aquilo que ele tinha aprendido dentro da nova era. Só que esse pastor, queridos, ele é considerado um pastor evangélico, alguns o referem até como um pastor protestante. E ele teve um papel tão importante que quando completou os 500 anos da Reforma Protestante, ele, e agora eu esqueci o nome de uma outra pessoa importante, que ele morreu até num acidente de moto, ele tinha dito que a reforma acabou. Esse pastor aí, né? Ele fala que a reforma acabou, inclusive ele diz que Lutero estava possuído por um demônio quando ele decidiu se revoltar contra a Igreja Católica. Mas ele se diz cristão e foi um dos maiores pregadores evangelistas, e ele usava a televisão ao redor do mundo. E a gente vai ver outros também que tiveram um papel muito importante, e uma das características da igreja dele também era o dom do Espírito Santo e o dom de cura, milagres. A gente vai ver outras coisas também, mas o foco hoje vai ser nisso. O próximo, deixa eu ver se tem mais aqui em relação a ele. Esse daqui, ele escreveu numa revista, isso o Kenneth Copeland escreveu numa revista, e eu grifei aqui para vocês. Isso ele escreveu em 93, mas o movimento dele começou na década de 70, e alguns a gente vai ver que começou na década de 50, ou seja, Satanás está sim preparando o mundo para receber o anticristo. E aí, olha o que ele diz na revista. As técnicas ocultistas da nova era, de imaginação e visualização, são legítimas para o povo de Deus hoje em dia. E aqui embaixo, diz onde eu grifei de vermelho, a cura é para todos os crentes, e as línguas são para todo o corpo de Cristo. Então, você vê que ele dá enfoque em três coisas aqui, né? A técnica de visualização, que é aceitável, ele diz que sim, isso é aceitável, e a questão da cura. Então, hoje a gente vê as técnicas ocultistas, né, da nova era, que ele dá um enfoque. Não entendi.
Sim, ele já diz aqui que é técnicas ocultistas. E nós lemos ontem que pela Bíblia nós não devemos ter nenhuma ligação com as obras ocultas ou as obras infrutíferas, né, das trevas. E aqui ele coloca, então, agora na década de 93, abertamente ali o seu propósito. Mas quando ele começou, isso era muito sutil. E muitas pessoas foram convertidas para esse tipo de movimento, que hoje é chamado movimento neopentecostal, e a gente tem raízes desse movimento aqui no Brasil, que tem um enfoque na onde? Em cura. Eu tenho certeza que vocês já passaram em igrejas onde está lá, terça do milagre, se você precisa, problema no casamento, para você arrumar um emprego, cura de doença, eles colocam isso nas placas da igreja mesmo. Então, é para vocês entenderem da onde começou isso e o porquê isso começou. Aí nós temos outro pastor também, aqui, ó, aqui do lado, o que está grifado em azul, diz assim: ó, sua doutrina é um sistema monstruoso, uma mistura de misticismo, dualismo, gnosticismo, tendo tomado generosamente de empréstimos ensinos das seitas metafísica. Quando eu falo metafísica, isso se remete a Helena Blavatsky, a Alice Bailey. Então, já é algo realmente diabólico, onde nós deveríamos, então, abrir os nossos olhos em relação a esse tipo de movimento e ver que é algo que não é uma religião bíblica, apesar de professar o nome de cristão. O próximo. Aqui o Billy Graham, todos vocês conhecem, claro, inclusive muitos de nós, eu não tenho esse costume, coloca nos seus feeds de redes sociais ou até mesmo nos seus status frases deste homem. Ele foi o maior pregador que já teve assim na nossa época. Ele, de 200 países, ele entrou em 185 países, inclusive na Coreia do Norte. Então, ele pregou para quase 200 milhões de pessoas. Mas que tipo de evangelho ele estava pregando, né? E ele morreu não faz muito tempo, com quase 100 anos de idade, se eu não me engano. Só que ele era, vocês podem achar essa informação no vídeo, o Walter White faz um vídeo sobre isso e mostra o nome dele, não só o nome, né, mas a foto dele numa loja maçônica também. Ele foi maçom do grau 33. E muitos cristãos não acreditam nessa informação. Acham que isso está sendo uma difamação agora que ele morreu, mas isso já é sabido há muito tempo, não é somente quando ele morreu. Então, nós temos que tomar cuidado ao propagarmos ou colocar em nossos feed de notícias algo que a gente tem a aparência de um cristianismo, mas é um falso cristianismo. Por isso é importante a gente investigar, a gente estudar. Pelos seus frutos o conhecereis. Então, o Billy Graham aqui é bem conhecido de vocês, e ele teve um papel muito importante. Ele foi conselheiro também na Casa Branca de vários presidentes, conselheiros espirituais, e também tinha um enfoque, não é ele propriamente fazendo os milagres, mas nas conferências que ele, aonde ele passava, tinha sim as pessoas que eram curadas. Nós temos também aqui um outro pastor. Deixa meu esposo aqui colocar para vocês. Aqui. Esse aqui é bem famoso também, não sei se vocês já ouviram falar, que teve um grande, talvez vocês já ouviram a história de um grande movimento na Coreia do Sul, onde começou com orações, em pequenos grupos dentro das casas. Ele foi um dos precursores da igreja em célula, né, dos pequenos grupos em células, pequenos grupos em células, não que não seja correto nós estudarmos em pequenos grupos. Isso é bíblico, né? Ellen White também orienta isso, mas a forma como foi ensinada, ele foi um dos que incentivou isso, não é uma forma bíblica, né? Eles não estudavam, não se reuniam somente para estudar a Bíblia, e ele causou um grande movimento lá. Ele foi um dos pastores das maiores igrejas, isso naquela época. Então, na igreja dele, se eu não me engano, eram 1.500 membros
Ele era aqui um pastor da Assembleia de Deus. A primeira igreja, né, que foi um dos precursores também do movimento das megas igrejas, só que tem um ponto interessante. Antes dele se converter para a Assembleia de Deus, passa aqui, ó. Ele nasceu num lar budista. Eu quero que vocês prestem atenção, porque isso tudo depois tem influência lá na frente. Então, aos 19 anos, quando ele teve tuberculose, ele se converteu à fé cristã, e após sua conversão, ele se uniu a uma igreja pentecostal. Quando vem o nome pentecostal, a gente já faz uma referência a dom de línguas e milagres, mas vocês vão ver que ela também está ligada, assim, de mãos dadas com a questão do espiritismo, hoje mais conhecido como espiritualismo. E ele escreveu vários livros, eu gostaria de trazer um aqui para vocês. Esse livro aqui, do David Yong-Chu, A Quarta Dimensão. E essa quarta dimensão, o volume está oscilando para vocês? Quase que deu uma pane aqui em casa agora, a luz, deu a impressão que a luz ia acabar. Mas aí vocês vão me sinalizando. Vocês estão me ouvindo bem? Vou colocar aqui mais perto. Aí. Ele escreveu esse livro aqui, A Quarta Dimensão, aonde ele consegue, então, ter acesso ao Espírito Santo. É uma voz que fala na sua mente, queridos. Tomem cuidado com voz que fala na sua mente. Então, nesse livro, ele vai discorrer a experiência dele. Tem outros livros que ele também escreveu. E nós vamos ver que hoje o mundo está recheado de pessoas, dentro desse contexto, que ouvem vozes, se comunicam vamos por assim, com esse Espírito Santo. Então, ele escreveu esse livro, vamos para o próximo. Aqui é o Robert Schuller, talvez esse seja mais conhecido de vocês. Ele é foi um pastor, né, de uma mega igreja, uma igreja de cristal, onde cabia 2.400 membros. Ele foi também acho que foi o primeiro pastor televangelista mais famoso que nós tivemos, antes até do Billy Graham, ou eles foram contemporâneos, né? Mas ele ficou famoso e tinha um programa semanal na televisão que chamava, aqui o programa, Poder... Hora do Poder. Isso ficou eram muitas pessoas que assistiam, eram em muitos lares. Eu não sei se eu tirei aqui o print do alcance que isso tinha ao redor do mundo, e também lá nos Estados Unidos, e também presidentes foram nessas megas igrejas. E o engraçado é que um pouco antes dele morrer, uns 10 anos antes dele morrer, diz que ele estava completamente endividado, e ele vendeu, então, essa igreja para a Igreja Católica. Hoje ela é um templo católico, mas vocês vão entender também que um dos objetivos da nova era é levar as pessoas de volta ao catolicismo. Olha aqui, ele está aqui com... Ele está lá na pontinha, então tem o Bush, tem o Bill Clinton, tem como que é o nome dela? E tem esse outro aqui, que eu esqueci o nome também, mas eles estão lá nessa mega igreja, que é uma igreja de cristal, e ela existe até hoje, não mais agora como uma igreja, e ele era considerado protestante. O foco da igreja dele era a teologia da prosperidade, milagres, dons do Espírito Santo, dons de línguas. O próximo. Tudo isso nessas igrejas. Esse também é bem famoso. Ele também chama Kenneth, né? Kenneth Hagin. Ele também foi um dos pastores que o Will Barron foi instruído por seu guia a assistir às conferências desses pastores, tanto na televisão quanto presencialmente. Então, ele também foi e a princípio o Will Barron não via nada que pudesse estar ligado ao movimento da nova era, porque, entre aspas, eles estudavam somente a Bíblia. Veja que Satanás, ele também usa a palavra de Deus. Nós não podemos ser enganados em relação a isso, porque na tentação de Jesus, querido, Satanás usou somente o está escrito.
E Jesus também, para vencer a tentação, usou somente o está escrito. Então, veja que esses movimentos, eles começaram usando a palavra de Deus. Então, só depois eles foram amadurecendo, só que o mundo já estava, muitas pessoas arraigadas nesse tipo de doutrina, e a gente vai ver que isso se espalhou praticamente em todas as esferas hoje. A gente tem esse tipo de teologia, doutrina que foi começada com esses pastores naquela década. Então, olha o testemunho interessante dele. Ele tinha duas doenças. Ele tinha um defeito cardíaco congênito, ou seja, era algo incurável, e ele tinha leucemia. Só que em 1933, ele foi visitado por Jesus Cristo e ele foi curado das doenças. Seu testemunho de cura tornou-se base para algumas pregações sobre fé. Declara a cura antes de ver. Ele declarar a cura antes de vê-la. E em seu testemunho declara que parecia um morto-vivo indo a uma escola. E muitos o recomendavam não ir às aulas, como já se havia se levantado de um leito, contrariando a medicina daquela época, permanecia declarando que estava curado. Nesse sentido, é considerado um precursor da palavra de fé. Vocês vão ver que esse precursor da palavra de fé é onde o foco dele é. É parecido com o com o que a gente estuda também, com a questão da justificação pela fé, que há poder na palavra. Então, ele também começa a pregar sobre isso. Veja como Satanás ele vai preparando uma contrafação e nós não estamos, não percebemos o quanto isso avançou. E ele, aqui só volta um pouquinho, ele iniciou-se, né, como ministro da Assembleia de Deus Americana, e depois a linha que ele seguiu, os próprios dirigentes ali da Assembleia de Deus acabaram tirando ele, mas ele continuou ali um ministério independente, né? E ele também focava na questão de milagres. Então, a questão de milagres para ele, já aqui era o seu carro-chefe, era algo que vinha praticamente em primeiro lugar. E ele escreveu muitos livros interessantes, pode passar aqui o próximo, que às vezes tem pessoas, pastores, que usam isso, pregam isso, e às vezes a gente também assiste isso e traz isso para dentro da nossa igreja. A gente vai ver que não sei quantos aqui já fizeram as 40 madrugadas, muito daquilo que foi colocado dentro das 40 madrugadas, final de semana com Deus, para você descobrir o seu propósito, tudo isso, queridos, veio deste movimento. E nós também fomos atingidos por esse tipo de movimento. Então, vou ler alguns títulos aqui, que é bem interessante. A arte da intercessão, a imposição das mãos, a oração que prevalece para a paz, a palavra de Deus, um remédio infalível, a questão feminina, a respeito dos dons espirituais, a unção da cura, aí ele tem um devocional, que é alimento da fé, amor, o caminho da vitória, e a gente vai ver, queridos, nessa questão, que todos esses pastores que foram levantados, focam na questão do amor e no cuidado ao próximo. Na verdade, ele muda o foco do evangelho e muda até a forma moral hoje do mundo pensar. A gente vai ver que, sim, nós temos que pensar no nosso próximo, com certeza, mas esse não é o evangelho em si. Mas então eles mudam o foco. Aí aqui, ó, chaves bíblicas para a prosperidade financeira, com certeza muitos de vocês já ouviram sobre isso, né? 5 impedimentos ao crescimento na graça, como obter a resposta à sua oração, como conservar a sua cura, como liberar a sua fé e o último, aqui, então, como ser dirigido pelo Espírito de Deus. Então, são temas bem interessantes, não indico vocês a lerem, não indico, mas eu estou trazendo aqui para vocês algo que muitas vezes faz parte também do nosso contexto aqui na questão dos adventistas do sétimo dia, porque nós também absorvemos muito dessas coisas que foram propagadas aí nessas épocas, inclusive
Tem um pastor, um amigo, assim, a gente cresceu praticamente juntos na mesma época, na mesma cidade. E quando estava tendo o boom dessas megas igrejas, ele foi para os Estados Unidos, pago com o dinheiro da associação, para aprender com esses pastores, porque ele queria fundar uma igreja num shopping center. E ele, então, mas não era só ele, vários pastores da Igreja Adventista foram então receber um treinamento desses pastores, aonde tinha as megas igrejas. E vocês vão perceber o que nós absorvemos disso também. Tem metas hoje na nossa igreja? Tem metas de batismo, tem meta para tudo. Então, essas questões de metas também veio desses movimentos das megas igrejas, e a gente vai ver que aonde eles passavam, eles arrastavam multidões, parecendo lá o que se estava se cumprindo em Atos 2, quando Jesus disse que eles receberiam o poder do Espírito Santo, fariam curas, teriam dom de línguas, expulsariam demônios. Esse é o foco dessas igrejas. Deixa eu ver se tem aqui. Aqui. Agora a gente já vai entrar mais na questão, o porquê. A gente vai entender um pouquinho o porquê, queridos, não é seguro para nós. Por que não é seguro? Às vezes, quando a gente fala em relação a milagres, isso eu falo dentro do nosso contexto mesmo, meu contexto, vamos dizer assim, de família, nós devemos provar, sim, se isso é de Deus ou se não é. Nós não devemos ficar chateados com as pessoas se elas, a princípio, não acreditarem espontaneamente naquilo que nós estamos relatando. Isso é bíblico. Provai os espíritos. Provai. Então, às vezes, quando a gente quer fazer isso, as pessoas elas se sentem, como que eu diria, se elas se sentem ofendidas. Nós não devemos fazer esse tipo de coisa. Na verdade, todos nós devemos seguir o princípio bíblico. Primeiro, sermos como os bereanos. Vamos investigar se é isso mesmo que está sendo pregado, eu digo nesses movimentos, né? Então, aquilo que o pastor falou, é isso. Agora eu digo em todos os contextos. Agora vamos provar pelos seus frutos. E tem um detalhe desses pastores todos. Todos eles eram muito, muito ricos. Alguns tiveram até denúncias. Nós temos um famoso aqui no Brasil também que chegou a ser preso, né? Nessa questão das megas igrejas. Nós tivemos esse movimento aqui, ó, a Igreja Universal do Reino de Deus é fruto desse movimento, a Mundial é fruto desse movimento, essas igrejas reformadas são todos frutos deste movimento. Se são frutos desse movimento, usam as mesmas técnicas que eles foram ensinados. Então, o primeiro a trazer esse movimento aqui para o Brasil foi o Edir Macedo. E nós, eu não sei quantos já foram lá na igreja que ele fez lá em São Paulo, se não me engano, é o Templo de Salomão, e até muitos adventistas, por curiosidade, vão lá para ver, se tornou até um ponto turístico. Algo orientado por quem, queridos? Da onde provém tudo isso? Será que é seguro nós estarmos nesse tipo de território? Então, por isso é importante a gente saber as coisas. Porque o nada a ver, a frase nada a ver, pertence ao inimigo e não a Deus, tá? O cristão, ele vê tudo dentro de uma esfera do grande conflito. Ele vê na esfera da disputa da mente. Ele vê a esfera de Cristo lutando contra Satanás. Então, essa é a forma de nós vermos a questão do grande conflito, e não nada a ver. Então, aqui nós vamos ler agora alguns textos do Espírito de Profecia, e depois a gente vem aqui para o contexto da Bíblia, que diz assim, ó, haverá por intermédio dos anjos constante comunicação entre o céu e a terra. E Satanás, rodeado de anjos maus e pretendendo ser Deus, operará milagres de todas as espécies para enganar, se possível, os próprios escolhidos. O povo de Deus não encontrará sua segurança na operação de milagres, pois Satanás havia de falsificar qualquer milagre que fosse feito. O tentado e provado povo de Deus encontrará o seu poder no sinal mencionado em Êxodo 31, de 12 a 8. Então, queridos, o povo de Deus não encontrará segurança e milagres. Por quê? Olhe ao seu redor. Olhe para o movimento neopentecostal. O que mais é dito lá? O que mais é feito lá? Milagres.
Então, Deus não vai usar esse recurso nos nossos dias, principalmente agora, vamos assim, nós estamos nos últimos momentos da história dessa terra. Então, aí agora aqui um detalhe importante. Se possível, próprios escolhidos. Nós temos um povo escolhido? Nós temos um movimento que foi escolhido por Deus? Será que nós temos? Agora, aqui eu não estou exaltando a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Quem está me ouvindo, às vezes quem vai me ouvir que não é adventista, nós não somos melhores do que vocês. Não somos. Mas nós fomos encarregados por Deus a levar uma mensagem de salvação para o mundo. Na verdade, a nossa responsabilidade ela se torna maior, assim como o povo judeu também foi escolhido por Deus para abençoar o mundo e não para reter isso para si. Então, se possível, os próprios escolhidos, então nós também somos alvos desse tipo de falsificação. Vamos para o próximo? Diz assim: não precisamos ser enganados. Cenas assombrosas com as quais Satanás estará intimamente ligado terão lugar em breve, queridos. Esse tempo já chegou. A palavra de Deus declara que Satanás operará milagres, fará com que as pessoas fiquem doentes e depois, de repente, removerá delas seu poder satânico. Serão consideradas então como curadas. Essas obras de cura aparente levarão os adventistas do sétimo dia à prova. Muitos que tiveram grande luz, olha isso aqui que triste, deixarão de andar na luz, porque não se tornaram um com Cristo. Então está na carta 57, 1904. Então a questão dos milagres. Para os adventistas do sétimo dia, queridos, prestem atenção. Essas obras, para nós, são dia de prova. Por que, Vânia, são dia de prova? Se possível, enganaria os próprios escolhidos. Nós não devemos confiar em milagres, justamente pelo contexto em que nós estamos vivendo. E quanto mais nos aproximamos do dia de Jesus voltar, querido, mais essas obras maravilhosas de Satanás elas serão manifestadas. Agora aqui, muitos que tiveram grande luz deixarão de andar na luz, isso vai acontecer aonde? Também dentro do nosso povo. Seria para nós uma prepotência acharmos que isso não acontece dentro da nossa igreja. Eu posso dar um exemplo para vocês. Na igreja que eu frequentava, nós tivemos um irmão que se converteu da Assembleia de Deus e ele tinha um dom do Espírito Santo, aqui dizia ele, né? Ele tinha sonhos e ele conseguia ver as coisas antes delas acontecerem, orientava vários tipos de pessoas. E ele foi pastor da Assembleia de Deus, tem, na verdade, tem o testemunho dele na Novo Tempo, na virada 180 graus, mas eles tiraram boa parte dessas experiências dele, mas nós conhecemos ele pessoalmente. Ele foi almoçar na nossa casa, então eu posso falar daquilo que eu vi, daquilo que eu conheci. E ele tinha esse dom. E uma vez, em um dia, quando ele estava dormindo, buscando agora a verdade, ele teve um sonho. E no sonho, um anjo aparecia para ele e dizia para ele procurar a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Ele veio, estudou, se converteu. Mas esse dom que ele tinha desde pequeno, queridos, continuava com ele. E ele tinha um outro dom com ele, que era um dom de cura. E ele conta esse relato para nós, que tinha uma irmã nossa enferma com câncer de útero, e os pastores da nossa igreja foram chamados para orar por ela, e nenhum deles conseguiu realizar a cura. E quando ele foi chamado, quando ele chegou lá, ele viu que tinha 6 demônios, e falou os nomes dos demônios, eu não lembro mais, isso também não é importante. Na vida daquela mulher, ele expulsou, curou aquela mulher. E aí ele falou, e ele contando isso para nós, contando os sonhos que ele tinha, e eu e meu esposo, nós começamos a questioná-lo pela Bíblia, mostrar para ele que isso não era algo que vinha de Deus, esse tipo de dom. E esse homem, ele foi se transformando, foi assim, a face dele foi mudando, os olhos dele foi ficando vermelho, e ele ficou assim,
enraivecido. Mas ali nós vemos que não era ele que estava agindo dessa forma, mas sim ele estava possuído, ele estava possesso por um demônio. E ele tinha púlpito, depois a igreja, quando descobriu, né, pelos seus frutos, tirou o púlpito dele. Quando tirou o púlpito dele, ele tinha ajudado a construir uma igreja. E ele diz assim, ele falou assim, agora porque vocês estão agindo contra o Espírito Santo, vai vir uma chuva e vai arrancar o telhado dessa igreja, queridos. E aconteceu exatamente como ele falou. Mas isso é prova de que ele estava com Deus? Nós temos que provar os espíritos. Nós temos que provar as pessoas, nós temos que ver os frutos dessas pessoas. Isso é bíblico. Não fiquem chateados. Se o teu irmão quer saber se isso pertence a Deus ou não, nós devemos fazer isso. O próximo. Mas os que andam à procura de milagres, como sinal de guia divina, acham-se em sério risco de engano. Olha que prato cheio para o inimigo te enganar. Se os milagres para você são prova da guia divina, você é um candidato a estar sendo preparado para receber o anticristo. É declarado na palavra que o inimigo operará por meio de seus agentes que se apartaram da fé. E estes, semelhantemente, hão de operar milagres. Agora, um detalhe: a pessoa se apartar da fé não quer dizer que ela se apartou do povo de Deus. Então, prestem atenção. E estes, semelhantemente, hão de operar milagres, até fazendo fogo cair do céu à vista dos homens, por meio de prodígios de mentira. Satanás enganaria, se possível, os próprios escolhidos. Vê que Ellen White sempre coloca o enfoque, se possível, os próprios escolhidos. Somos nós. Aquele que está em pé, cuide para que não caia, não seja presunçoso. A nossa única segurança a única segurança do cristão é estar em Cristo Jesus. E Cristo em nós é a única forma de não sermos enganados. Estarmos aonde? Na palavra de Deus, no assim diz o Senhor. Alguns serão tentados a aceitar essas maravilhas como sendo de Deus. Enfermos serão curados à nossa vista. Milagres se efetuarão aos nossos olhos. Estamos nós apercebidos para a prova que nos aguarda quando as mentirosas maravilhas de Satanás forem mais amplamente exibidas. Não serão muitas pessoas enredadas e arrebatadas, separando-se dos positivos preceitos e mandamentos de Deus e dando ouvido às fábulas. O espírito de muitos se está preparando para receber esses milagres da mentira. Agora aqui eu gostaria de abrir um parênteses. Quem aqui, adventista do sétimo dia, que professa, agora eu vou além, está na verdade presente, está se preparando para resistir a esse tipo de maravilha? Quem já estudou? Quem fez um estudo minucioso? Quem fez um pequeno grupo para estudar como é que Satanás vai enganar nós? Como ele vai nos enganar? Queridos, quem está estudando sobre isso? Nós estudamos sobre o decreto dominical, estudamos sobre o Papa, é claro, a gente tem que estudar sobre isso, está na profecia. Mas olha, essa forma como Satanás vai agir dentro do povo de Deus, para, se possível, enganar os próprios escolhidos. Por que é que vocês não estão estudando sobre isso? Vocês querem ser enganados? Por que é que vocês não querem ler os livros? Vocês querem ser enganados? Queridos, Satanás não está brincando. Não está brincando. Isso para nós vai ser prova. Vamos seguir no próximo. Incredulidade. Os discípulos oraram com intenso fervor para serem habilitados. Olha um detalhe nisso. Vou voltar até de novo. Os discípulos oraram com intenso fervor para serem habilitados a se aproximar dos homens em seu trato diário. Falar palavras que levassem os pecadores a Cristo, pondo de parte todas as divergências, todo o desejo de supremacia, uniram-se em íntima comunhão cristã. Esse texto era, na verdade, para estar mais para frente, mas tudo bem. Aqui, as pessoas me perguntam assim, Vânia, mas e Atos 2? Atos 2, quando você vai ler, na verdade, o livro de Atos,
Tudo que foi realizado lá, queridos, todos os milagres, a maioria deles, se não vou dizer quase 100% deles, eram públicos, ou seja, tinham muito mais pessoas assistindo e sempre tinha um propósito. Qual era o propósito? Converter pessoas. Vai haver época em que nós também vamos fazer milagres? Vai, está escrito na Bíblia, é profético, no alto clamor. Mas olha, se atente a um detalhe, eu não trouxe o texto aqui, depois eu posso compartilhar. Ellen White fala que não nos compete saber a data da vinda de Jesus e a data que vai cair a chuva serôdia. Nós não vamos saber a data. Não vai acontecer um movimento que vai dizer assim: começou o derramamento da chuva serôdia. Queridos, não se iludam, isso não é bíblico. Nós não vamos saber, nós não temos isso escrito na palavra de Deus, que nós vamos saber o momento exato que a chuva serôdia começou, o alto clamor. Só que antes deles receberem aqui o Espírito Santo, se você quer esse poder, se você quer receber esse dom, olha lá o que os discípulos fizeram. Eles retiraram todas as divergências, todo o desejo de supremacia, uniram-se em íntima comunhão cristã. Aonde você está hoje? Se é na igreja, se é algum ministério, todos estão unidos? Estamos todos unidos no mesmo propósito? Qual é esse propósito do alto clamor? Dar a última mensagem. Dar a última mensagem para esse mundo. Esse era o propósito. E os discípulos não se achavam dignos. Vamos para o próximo? Aqui, queridos, olha, isso não sou eu que estou dizendo. Vocês depois puderem tirar um print e guardarem isso. A maneira por que Cristo trabalhava era pregar a palavra e aliviar o sofrimento por obras miraculosas de cura. Estou, porém, instruída de que não podemos agora trabalhar dessa maneira. Que maneira? Milagres, obras de cura, pois Satanás exercerá seu poder pela operação de milagres. Os servos de Deus hoje não poderiam trabalhar mediante milagres, pois espúrias obras de cura, pretendendo ser divina, serão operadas. Eis o motivo. Está bem claro, tá? Em Mensagens Escolhidas, volume 2, eu recomendo vocês lerem o capítulo todo. Porque não é seguro, Vânia? Porque nós não temos milagre na Igreja Adventista do Sétimo Dia? Porque o nosso foco não é o dom de línguas? Porque o nosso foco não é a cura? Por isso, queridos, por isso. E o cerne da igreja tem obedecido a isso, apesar de terem infiltrarem outro tipo de coisas, mas a doutrina ela permanece incontaminada, e louvado seja Deus por isso. Louvado seja Deus por isso. Então, é por esse motivo. Vamos ler mais um? Por essa razão, olha aqui, quem trabalha com ministérios de clínicas, ministérios de um método de Deus, das curas, olha a bênção. Por essa razão, o Senhor destinou um meio pela qual seu povo deve executar uma obra de cura física. Qual é esse meio? Aliado ao ensino da palavra de Deus, devem estabelecer-se hospitais e com essas instituições devem estar ligados obreiros que façam genuína obra médico-missionária. Estende-se assim protetora influência em torno dos que vão aos sanatórios em busca de cura. Então, o porquê que a obra médico-missionária ela tem um papel importantíssimo agora na pregação das 3 mensagens angélicas. Ela é o braço direito. Por quê, queridos? Aqui está a resposta. Tem muitos mais textos que vão nos levar a isso. É justamente por isso Deus providenciou um meio, os remédios de Deus, as plantas, as ervas, a alimentação, o estilo de vida, o sono, a água. Eu tenho certeza que tem pessoas aqui me assistindo que estão participando desses ministérios e louvado seja Deus por isso. Isso é bíblico. Deus nos instruiu. Então, para que façamos essa obra, por que então? Aí agora vocês estão entendendo por quê. O próximo. Esse aqui já acabou? Uhum. Deixa eu ver o horário que eu tenho. 5h56, 6 horas. Tem mais um. Não, tá bom. Acabou o
Agora vamos lá, eu gostaria de ler com vocês Atos 2. Abre a Bíblia de vocês, para a gente ver alguns detalhes. Atos 2. Eu li com vocês uma parte, agora eu gostaria que a gente lesse um pouquinho antes, que é para nós entendermos o contexto, queridos. Não tire texto fora do contexto e faça disso um pretexto. Então, eu vou ler aqui como do 2 a partir do versículo 1, que é a vinda do Espírito Santo. Deixa eu ver se eles... Isso. E enquanto o dia de Pentecostes chegou completamente, e quando, né? Completamente, todos eles estavam unânimes em um lugar. E de repente veio um som do céu, como de uma rajada de vento impetuoso, e encheu toda a casa onde eles estavam assentados. E lá apareceram a eles línguas divididas como de fogo. Lembra que a gente leu Apocalipse 13:13, que se possível Satanás faria fogo descer do céu. Aqui também se remete à obra do Espírito Santo. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outros idiomas, conforme o Espírito Santo lhes concedia falar. E em Jerusalém estavam habitando judeus, homens religiosos de todas as nações debaixo do céu. E quando isso foi amplamente divulgado, ajuntou-se uma multidão. E estavam confusos, porque cada homem os ouvia falar em seu próprio idioma. Então, aqui era uma língua que era entendida. Era uma língua que tinha um propósito. Qual era o propósito, né? E todos eles estavam atônitos e maravilhavam-se, dizendo uns aos outros: Vede, não são galileus todos estes que falam? Como ouvimos cada homem nosso próprio idioma em que nascemos, partos e medos, elamitas e os que habitavam a Mesopotâmia, a Judéia e a Capadócia, e Ponto e a Ásia, a Frígia, a Panfilha, o Egito, as partes da Líbia, junto a Cirene, e estrangeiros de Roma, judeus e prosélitos, e cretenses e árabes, todos os ouvimos falar em nosso próprio idioma as obras maravilhosas de Deus. Vocês viram quantas línguas diferentes aqui? Imagine quanto tempo os discípulos levariam para aprender cada língua dessa. Então, aqui foi uma obra do Espírito Santo, com um propósito. Qual era o propósito? Pregação do Evangelho. Agora, quando a gente vai lá para Marcos, vamos voltar em Marcos 16. Eu quero que vocês... agora a gente vai ler um pouquinho antes. Marcos 16. A gente leu só o finalzinho. Aqui. Vamos voltar um pouquinho, então. Vamos ler a partir do versículo 14. Diz assim: o comissionamento dos discípulos. Então, aqui já é a grande comissão. Depois ele apareceu aos 11, estando eles assentados à mesa, e os repreendeu por sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que o tinham visto já ressuscitado. Então, aqui, Jesus está repreendendo porque os discípulos não acreditaram naquilo que eles ouviram da ressurreição de Cristo. Eles queriam ver, lembra de Tomé? E ele disse assim: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem, e em meu nome expulsarão demônios, falarão em novas línguas, pegarão em serpentes, e se eles beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano, e eles imporão as suas mãos sobre os enfermos, e eles serão curados. Em que contexto, queridos, isso vai acontecer? Em que contexto aconteceu aqui na época de Jesus? Então, se vocês, no primeiro versículo, eles eram agora 11, ou seja, Judas já não estava entre eles. É como se houvesse, então, uma sacudidura. Não existia mais entre eles desejo de supremacia. Eles estavam, então, agora como? Unidos. E a maior preocupação dos discípulos agora era: como vamos pregar a Cristo? Os milagres que eles exerceram, eles não pediram para exercer em benefício próprio. Não era para eles, vamos supor, eu vou dar um exemplo aqui, não,
Deixa esse exemplo para lá. Mas assim, não, vou dar esse exemplo que aconteceu lá na sala 57, vocês podem ver no YouTube. Uma senhora com diabetes, e ela, antes de ser adventista, ela tinha essa doença e ela chegou à cegueira, ficou cega dos 2 olhos. E ela começou depois a ouvir a sala 57, se converteu ao adventismo, tudo. Um ano de conversa, da sua conversão, ela estava reunida numa sala de pôr do sol com os seus irmãos, orando, fazendo um culto de pôr do sol. E na oração, uma irmã, ela se sentiu impelida pelo Espírito Santo, agora isso é dentro da igreja adventista, ela se sentiu impelida pelo Espírito Santo a orar pela cura dessa irmã, ou seja, para que ela pudesse a ver novamente. E ela começou a orar uma oração fervorosa e demorou essa oração. E a outra irmã, essa que era cega, ela começou a sentir algo diferente. Ela sentiu algo entrando dentro dela, algo queimando, ela se sentiu quente, depois ela se sentiu flutuando, aí ela sentiu, ela conta lá, né? Vocês depois podem assistir, podem ver até com mais detalhes. E ela sentiu que algo não estava normal, foi assim, como se ela estivesse em outro mundo. E aí a irmã terminou a oração e eles abriram os olhos e foram ali fazer as suas. Acho que foram lanchar, se eu não me engano, que era um culto de pôr do sol. E a irmã abriu os olhos e ela falou assim: Eu estou vendo. E aí ela começou, e aí todos ali foram fazer os testes, né? E ela falou: Estou vendo isso, estou vendo a cor disso. Aqui a irmã agora foi para a cozinha. E todos ficaram maravilhados. Aí eu pergunto: qual o propósito dessa cura? Qual é o propósito? Quando Dorcas foi curado, querido, quando ela foi curada, quando Pedro curou Dorcas, aí lá no finalzinho do relato diz assim: e muitos se converteram, muitos se ajuntaram ao povo de Deus pela cura de Dorcas. Você vai ver nessas curas que sempre há um propósito. Qual é o propósito? Converter pessoas. Mas que pessoas? Lá de fora, no alto clamor. Agora eu estou dizendo assim, Deus está limitado? Deus não está limitado. Mas se acontecer milagres em nosso meio, isso deve ser provado. Isso deve sim, queridos, ser investigado. Porque não há segurança para nós na operação de milagres. Não há. E aí, então, aí sim, nessa comissão, eles vão poder pegar em serpente, vão poder, então, expulsar os demônios. Teve até pessoas, não vou citar nome aqui, mas pessoas que falaram, quando saiu aí que a gente teve a pandemia, vocês sabem o contexto que eu estou dizendo? Não, Vânia, mas lá na Bíblia está escrito assim, que a gente vai, se a gente tomar veneno, será que é nesse contexto que Deus está falando? Se você está vendo o que está acontecendo, se você está vendo que pessoas estão morrendo em consequência disso, e aí você vai lá ser presunçoso e dizer assim, não, eu vou tomar porque lá na Bíblia está prometido? Não é bem assim. Cuidado com os enganos, hein? Agora, eu gostaria de ler também em Atos 6 e 4, eu já vou terminar para que vocês também possam comentar, porque hoje a gente encerra cedo, né? Eu queria só aqui a cura de Dorcas. Até o moço, aqui, ó, a cura de Dorcas. A gente lê aqui o Atos 9, vocês podem abrir aí também. Aí a gente vai ler no 37, e depois a gente vai lá para o finalzinho, que diz assim, ó. E aconteceu naqueles dias que ela ficou enferma e morreu. E tendo a lavado, a colocaram em um quarto alto. E como o líder era perto de Jope, os discípulos, ouvindo que Pedro estava ali, enviaram-lhe 2 homens, pedindo que ele não demorasse em vir ter com eles. E levantando-se, Pedro foi com eles. Quando ele chegou, o levaram ao quarto alto. E todas as viúvas estavam de pé, chorando e mostrando as túnicas e vestes que Dorcas fizera quando estava com ela. Mas Pedro, colocando todos para fora, ajoelhou-se e orou. E voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-se, levanta-te. E ela abriu os seus olhos e, vendo a Pedro, assentou-se. Dorcas sentiu alguma coisa, queridos? Dorcas sentiu alguma coisa? Prestem atenção. Ela levantou-se e sentou-se.
E ele, dando-lhe sua mão, a levantou e, chamando os santos e a viúva, a apresentou viva. E isto foi conhecido por toda a parte, e muitos creram no Senhor. Olha o propósito aqui do milagre. Olha o propósito. Aí tem um outro relato também daquele jovem que estava ouvindo Paulo pregar e ele cai da janela e morre, né? E também lá no finalzinho fala, e muitos creram. E aí fala, e muitos se ajuntaram. Então, quando você vai ler, queridos, lembre-se desses detalhes, para que a gente não venha a cair nos enganos que são sutis. E nós, muitas vezes, somos deixados a ser movidos mais pela emoção do que pela razão. E o nosso Deus é um Deus de razão, não é um Deus de emoção. Então, isso não é segurança para nós. Os milagres não são segurança para o povo de Deus. E aí tem um outro texto do Espírito de Profecia, eu não trouxe aqui, onde ela fala que Deus opera pequenos milagres através dos 8 remédios naturais. Mas são milagres que ele opera, mas nós, olhando, parece que a natureza está seguindo o seu curso natural. Mas é Deus quem está operando, queridos. Então, a forma de Deus agir nos nossos dias é uma cooperação, onde o ser humano escolhe obedecer e Deus então pode atuar. Eu gostaria de dar o exemplo para vocês de Tiago White. Tiago White ele teve um derrame. Ellen White era profetisa. Por que é que ela não curou Tiago White? Porque ela não pôs as mãos sobre ele. E por que é que ele não foi curado? Vocês já se perguntaram sobre isso? Mas teve casos também na época de Ellen White, também que pessoas foram. Eu lembro de um relato, né, de uma mulher que foi curada de tuberculose, mas não por ela, por um pastor, que na verdade o pastor tomou a glória para si, e Deus desaprovou isso, mas pela fé da mulher, ele a curou e teve também um propósito nisso. Mas Tiago White não foi curado, ele não recebeu essa bênção. E ele, como que ele estava à frente do movimento, né? Era ali o que ajudava Ellen White. E qual foi a forma que Deus restabeleceu Tiago White? Através dos remédios que ele deixou. Exercício físico, repouso, água, alimentação. Então, tem histórias até engraçadas que Ellen White foi nos vizinhos. Falou para cada um deles que se Tiago White pedisse ajuda, era para eles dizerem que não podiam, porque ela queria que ele fizesse o esforço. Olha aí, o poder do exercício físico. E aí, depois disso, Tiago White, depois que ele foi restabelecido, passou-se um tempo, ele morreu. Não sei se vocês sabem por que Tiago White morreu. Ele morreu de tanto trabalhar, assim, excesso de trabalho causa estresse, você não consegue cumprir as leis naturais que Deus deixou. E por que Deus não privou não privou Tiago White? Por que ele não fez um milagre, queridos? E ele permitiu que Tiago White colhesse as consequências. E tem um texto onde Ellen White fala que se outros tivessem avançado junto com Tiago White, ou seja, tivesse abraçado a causa, ele não teria morrido naquela época, por quê? Porque ele estava exausto, ele estava levando um cargo muito pesado para uma pessoa só. Mas Deus não impediu que ele colhesse as consequências. Aqui está uma lição para nós. Você hoje que trabalha para Jesus, mesmo que você seja um pastor, seja um missionário, você não tem autorização do céu para transgredir as leis de saúde em prol da pregação do evangelho, em prol de avançar essa obra. Isso se chama presunção. E não estou dizendo que você vai perder o céu por fazer isso, mas a sua vida vai ser encurtada. E o propósito com que Deus poderia continuar te usando, ele vai ser então encerrado por negligência sua naquilo que Deus deixou orientado para nós. E aqui eu abro um parênteses. Quantos de nós, queridos, abre mão do exercício físico? Isso é tão importante para nós. Eu não vou discorrer aqui sobre saúde, mas é só algo para mostrar para vocês o quanto isso é importante. E a gente, às vezes, foca somente em alguns pontos da questão dos alimentos, ou a gente foca em. Não, porque agora eu tenho que deixar o glúten, agora eu tenho que deixar o açúcar, agora. Tudo isso está correto. Mas o exercício físico, isso quase não é praticado.
Ah, não, Vânia, mas eu faço isso, eu limpo a casa. Não é essa forma de exercício físico. Então, vamos nos atentar para esse tipo de coisa. Então, nos 8 remédios naturais, há milagres estão acontecendo também, mas não pelo seu poder, mas pelo poder de Deus. É invisível aos nossos olhos, mas isso não quer dizer que Deus não está agindo. E é esse tipo de cura que Deus quer levar para as pessoas lá fora. Mas antes de você levar para as pessoas lá fora esse tipo de cura, elas têm que ver em você que essas reformas fizeram efeito na sua vida. E aqui eu abro um outro parênteses. Quantos de nós estamos dando mau testemunho em relação a esse método que Deus deixou de cura? Porque a gente às vezes faz uma mudança radical na nossa vida, ficamos deficientes de muitas vitaminas, e isso tem implicação também na nossa questão mental. Muitas pessoas ouvem vozes, têm sonhos, têm visões por deficiência de vitamina que afetam a nossa mente. A questão da vitamina B12 é uma delas, e vocês sabem disso, e a gente dá um mau testemunho. Aí a gente quer ir lá fora apresentar algo que Deus tem preparado para fazer a diferença na vida dela, mas nós não estamos seguindo tudo aquilo que o Senhor pede de nós. Então, nós devemos fazer a nossa parte. E aquilo que para nós é impossível, então isso fica então a cargo do Senhor operar em nós. Mas o que tiver ao nosso alcance, queridos, isso nós devemos sim fazer. E eu digo isso não só para vocês, mas isso para mim também. O que tiver sobre a nossa responsabilidade. Ellen White diz também assim, né, que aquilo que o ser humano pode fazer, Deus não vai fazer por ele. Deus não vai fazer por nós aquilo que nós mesmos podemos fazer. Então, é o poder divino aliado, então, à escolha humana, não ao poder humano, à escolha. Então, esses dois juntos podem fazer muita diferença. E nós temos uma obra importante a fazer. Então, as clínicas, queridos, 2 obras serão as últimas a deixar de funcionar: a obra do colportor evangelista e a obra médico-missionária. E agora vocês conseguem entender o porquê, mesmo em tempos assim que as pessoas às vezes falam assim, Vânia, mas para que construir clínica? Jesus está voltando, queridos. Há uma obra a ser feita ainda nessas clínicas, há uma obra. E Deus vai abençoar essas clínicas, porque nós vamos receber pessoas, só que para serem curadas no método correto, no método que Deus deixou, e não com curas, não com milagres, que Satanás está enganando o povo de Deus. Tá bom? Então, que Deus os abençoe. Gostaria de convidar vocês para que quem puder, pudesse se ajoelhar. Nós vamos orar e aí vamos ter aí alguns minutinhos, se alguém quiser comentar, acrescentar, tudo com muito amor, com muito respeito e que Deus possa nos dar discernimento, tá bom? Eu vou me ajoelhar aqui. Bondoso Jesus, somos gratos a Ti, Senhor, porque o Senhor não nos deixou sem instrução. O Senhor não nos deixou nas trevas neste momento, mas o Senhor nos deu luz através da tua palavra, através do espírito de profecia e através de testemunho de pessoas também que estiveram uma vez no engano e hoje puderam trazer para nós, não porque não estivesse revelado, mas podemos ver de uma forma mais concreta e vemos a tua misericórdia para conosco. Que o Senhor nos ajude a despertarmos, que o Senhor nos ajude a sairmos do terreno encantado de Satanás. O Senhor está às portas. Que não venhamos nesses últimos momentos dessa terra sermos enredados pelas maravilhosas operações de Satanás. Não permita, ó Senhor, que o teu povo seja desencaminhado por conta dessas maravilhas. Há poder em ti para despertar qualquer um de nós, pois Satanás, ele não é mais poderoso do que o Senhor, pois ele é um inimigo vencido. E ele não quer que essa mensagem chegue às pessoas, mas o Senhor é poderoso. E pedimos também pelas pessoas que vão assistir esse vídeo, que o Senhor possa operar na vida delas, possa nos despertar e possa, ó Senhor, nos preparar para a tua breve volta. Em nome de Jesus. Amém.